E agora, para terminar, vamos resgatar, aproveitar para resgatar aquele problema do cilindro para falar sobre máximo e mínimo, porque essa turma ficou muito interessada em saber se o máximo ocorria quando o cilindro tinha, que as dimensões do cilindro, que o diâmetro era o mesmo que a altura. Não foi vocês que me perguntaram aqui? Estão lembrados? Sim. Então, eu percebi que tinha um jeito de eu ter respondido isso sem falar em derivada. Tá? E a gente vocês acabaram perguntando sobre derivada, que vocês estavam vendo em aula de física, eu me empolguei, fui para a derivada, mas eu achei uma forma muito legal, que tem tudo a ver com essa aula de hoje, de responder essa pergunta. Tá? Então, vamos só resgatar rapidinho o problema do cilindro. Vocês estão lembrados ou não? Uhum. O cilindro circular reto de raio da base X é inscrito numa esfera de raio 3. Então, a gente viu que infinitos cilindros podem ser inscritos numa esfera de raio 3. Vocês podem aumentar o meu vídeo, né? Vocês estão fazendo isso, né? Se vocês quiserem ficar com o quadro. Todo mundo está conseguindo isso? Ver o quadro grande? Sim. Eu vou aumentar aqui porque depois o vídeo fica... O vídeo da aula tem que ficar também claro. Não consigo. Tá. Então, cilindro. Aí a gente viu que aqui está o raio da base, a gente chamou de X, tá? E a esfera, ela tinha raio 3, essa esfera. Então, esse tamanho aqui, 3, tá certo? E aí a gente viu que se o cilindro ele é mais largo, ele fica mais baixo. Para cilindros cada vez mais altos, o raio da base é menor. Lembra? Infinitos. Então, para cada X, eu tinha um cilindro diferente. Tá? Então, a gente criou na aula passada uma função altura. Como é que era mesmo? Para cada X, quem é que era essa altura aqui? Ó? Daqui até aqui. Para cada X, eu tenho um h de x. Como é que era a função? Era 2 raiz de 9 menos x ao quadrado, certo? E aí, eu tinha, para cada x, eu tinha um cilindro diferente e cada um desses cilindros, ele tem um volume diferente. Então, tem a função h e a gente viu também a função volume. Estão lembrados? Área da base vezes altura, que foi dada aqui em cima, tá? Então, eu tenho essas duas funções aí, dependendo de x. Tá ok, pessoal? Certo? Uhum. Ok. Aí, vocês vão usar o Maple, ou se eu conseguir tempo aqui, eu também vou usar o Maple, para responder. Para qual ou quais valores de x, a gente tem que a altura do cilindro é igual ao seu diâmetro. Presta atenção nessa pergunta. Para que valores de x, a gente tem que a altura é igual ao diâmetro? Pensa no gráfico da função altura. Se a gente fizer o gráfico da função altura, a gente chegou a fazer isso em aula, né? Deixa eu ver aqui do lado. E era uma coisa desse tipo aqui, lembram? Lembram disso? Para cada x, eu tinha uma altura daquele cilindro. Se o cilindro tinha raio da base 3, o que acontecia com a altura? O cilindro chapava, lembra? Tá?
Então, o domínio da função era de 0 a 3, a gente já tinha visto isso. E o gráfico da altura era uma coisa assim. A gente vai no Maple fazer isso, tá? Mas como é que graficamente eu posso achar os valores de x tal que a altura, ou seja, para cada x eu tenho uma altura de cilindro. Ó. Olha aqui a altura, altura. Eu quero saber para que valores de x esse tamanho h de x é igual ao quê, pessoal? Diâmetro. O que é o diâmetro? 2 vezes o raio. Isso, 2 vezes o raio. Então, eu estou perguntando para que valores de x eu tenho que a altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio. O que eu quero ver graficamente? Eu queria saber quando é que essa altura aqui é 2 vezes esse x, não é? Aqui não é um raio? O x não é um raio? Sim. Como é que eu posso ver isso graficamente? Boa pergunta. A gente pode se perguntar para que x o h dele é 2 vezes o x. Então, graficamente, seria ver quando é que esse gráfico da altura... Eu nunca estou satisfeita, porque eu olho para essa tela e eu vejo meu desenho pequenininho. Então, aqui está h. Tá? E eu estou perguntando quando é que, para que x, essa altura é 2 vezes x. Qual é a reta que leva x em 2x? Y igual a 2x. Todo mundo aqui é da forma x, 2x. Não é? Todo mundo aqui, para cada x, essa altura é o dobro dele. Mas eu estou perguntando quem é todo mundo que está no gráfico preto da altura é da forma x, h de x. Tá certo? Então, para esse x aqui, ó, x1, essa altura é a altura do cilindro de raio da base 1. Para esse x2 aqui, essa altura é a altura do cilindro que tem raio da base x2. Qual desses cilindros, qual é o raio da base do cilindro que leva na altura que é o dobro do raio? É quando encontrar aqui. Todo mundo entende isso, pessoal? Hein? Vocês entenderam isso? Sim. Então, para a gente se perguntar quem é o x que tem a altura do cilindro igual ao seu diâmetro, é só resolver a equação h de x igual a 2x. Certo? Porque eu vou achar o x que satisfaz essa altura ser igual ao dobro do x. Tá certo? Isso a gente vai fazer no Maple. No item B, a pergunta é: podemos afirmar que esse valor determinado no item A, né, é ou não é aquele que maximiza o volume? Que a pergunta de vocês era, Silvana, o cilindro que tem o volume máximo é aquele cuja altura é igual ao diâmetro? Foi essa a pergunta que vocês me fizeram na aula passada, tá certo? Então, eu só preciso ver se esse x que eu encontrei aqui vai ser o x que tem um volume máximo. Então, eu vou na função volume. E eu vou ver se esse x leva no volume máximo. Como que eu faço isso graficamente? Eu não vou calcular quem é aquele x, eu só vou ver se esse funciona. Vamos definir as duas funções. H é uma função que pega x e leva em... O que essa função H faz? Pega x e leva onde? 2 vezes... Raiz de 9 menos x ao quadrado. 9 menos x ao quadrado. E V é uma função que pega x e leva em quê? 2π raiz quadrado. Pi vezes x ao quadrado, né?
área da base, não é isso? Aham. Vezes 2. Vezes a altura, não é isso? Aham. Tem vezes 2 aqui. Tem vezes 2 aonde? No V de X. Tá errado. A área da base é πx ao quadrado. Área da base vezes altura. Tá errado. Foi bom você ter me falado, né? É área da base vezes altura. No quadro vocês podem... Eu fiz errado. Eu botei 2π que eu ia botar... Provavelmente eu estava na cabeça com a fórmula do perímetro, que é 2πr. A fórmula da área da base é πx ao quadrado. Desculpa, pessoal. Aqui não tem 2. É πx ao quadrado vezes altura. Área da base vezes altura. Tá claro? Sim. Depois eu vou ter que dar um jeito de mudar lá no vídeo atrás, mas tudo bem. Πx ao quadrado vezes altura. Então, eu vou plotar, só para a gente visualizar, duas funções. A função h de x e a função 2 vezes x. Indo de 0 a 3, que é o domínio da função. Vocês estão vendo? Então, esse ponto de encontro aí é o ponto em que o x, se eu fizer solve, h de x igual a 2x, eu vou encontrar o x do ponto de interseção. Certo? Tá claro? Agora eu quero saber se esse x é o que maximiza o volume. Então, o que eu faço, pessoal? Eu quero traçar lá no gráfico da função, aumenta aqui a minha tela do quadro. Lá no gráfico da função, V, do volume, eu quero saber se esse x que eu encontrei função volume, eu já não era uma coisa assim, não era? Aqui está o máximo. Visualmente, o máximo está aqui. Eu quero saber se esse x que eu encontrei é esse. Eu vou traçar uma perpendicular pelo x e vou ver se vai cair lá no máximo, pelo menos visualmente. Vamos ver? E depois a gente vai discutir sobre o que eu vejo e o que eu posso afirmar a partir do que eu vejo. Que essa é uma discussão bem importante para a gente ter, que a gente está usando o Maple direto, né? Então, eu vou fazer... Como eu vou traçar uma reta vertical, eu vou fazer um implicit plot. O implicit plot eu preciso usar o pacote with plots, não é mesmo? Será que vai dar tempo, pessoal? Estou aqui na correria. Implicit plot. Então, a primeira é a função y igual a v de x, que já está definida, não é isso? E a segunda qual é? Qual reta que eu quero, pessoal? X igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Todo mundo concorda? Sim. Tá muito nebuloso isso aí, pessoal? Eu preciso do feedback de vocês, eu não tô lendo o chat. O Y vai, sei lá, de quê? De 0 a 60, pelo que eu me lembro, era uma coisa assim, não, 0 a 70, 90. Vou botar 100, já não me lembro mais. O que eu fiz de errado? E aí, alguém sabe o que eu fiz de errado aqui? Y, né? Tá 100, é 0 a 100. Certo?
Olha aí, pessoal. O que vocês acham pelo que vocês estão vendo? Eu peguei o X de interseção, o X do ponto de interseção de H com 2X, que era 3 sobre 2 raiz de 2. Estão lembrados? E eu tracei uma reta vertical no gráfico do volume. Vocês entenderam por que eu fiz isso? Fala, por favor, que eu não estou lendo o chat. Eu já perdi o chat aqui. Certo? Entendi. Visualmente, o que vocês podem afirmar? Que não é o máximo. Que não é o X que maximiza a função. Não é o X que faz com que o volume do cilindro seja máximo. Aí você poderia me perguntar, mas quem é esse X? Isso é outra pergunta, tá bom? Tá bom? Agora eu vou devolver uma outra pergunta para vocês. Imagina, hipoteticamente, que esse X, essa reta estava bem aqui mesmo, passando por esse ponto aqui. Máximo. Visualmente. E aí, eu poderia afirmar que ele é o ponto que maximiza? Só porque eu estou vendo visualmente no gráfico? Para eu verificar que ele é o ponto de máximo mesmo, eu teria que fazer uma conta. Visualmente, eu não posso afirmar. Tá certo? Por quê? Será que o Maple, ele distingue o ponto 3 sobre 2 raiz de 2 do ponto 3 sobre 2 raiz de 2 mais 0,000005? Visualmente vai dar no mesmo lugar. Mas são números diferentes. Tá certo? Então, certamente, pode haver um erro ali de 0,2, 0,3, tá certo? Tinha que dar um zoom muito grande, mesmo assim, eu não posso afirmar. Tá certo? Então, eu posso garantir que não é, porque visualmente não está em cima do máximo. Então, eu tenho certeza que não é. Mas para garantir que é, eu já não posso usar a figura. Isso tá claro? Pessoal, isso é importantíssimo. Tá claro. Tá? Então, assim, essa minha estratégia, ela de fazer esse gráfico só deu certo porque o ponto não era o ponto que maximizava. Então, só por causa disso eu pude usar essa estratégia. Mas se você me perguntar qual é o ponto que maximiza, eu não posso ir lá com o mouse, pegar aqui, apontar e falar, é esse aqui. Tá certo? Ali ele mostra assim, uma aproximação para esse máximo. Eu não posso dizer que é. Tá ok, pessoal? E Então, eu perguntar se o máximo só daria pela derivada, igual da última vez, ou daria por essa... Se você me perguntar, Silvana, quem é o X que maximiza o volume, eu tenho que usar a derivada e vocês vão aprender isso hoje é quarta, na próxima semana. Já na próxima semana. Tá certo? A gente já vai começar com derivada e vocês vão entender melhor, tá? Vocês já sabem pela física, né? Que eu vi que vocês sabem. Então, o Marcelo falou, se a derivada for 0. É verdade, é por aí, é isso mesmo que a gente vai usar, tá? Mas o que eu estava falando era se visualmente, passando uma reta vertical ali pelo máximo, quem é o máximo aqui eu não sei, eu não consigo apontar e dizer qual é, tá? Então, cuidado para não usar o Maple, tem que saber usar com muito cuidado e restrições o Maple, tá? Não é para usar indiscriminadamente, não. Tá bom? A gente tem que sempre entender os conceitos e saber o que a gente está afirmando ou não, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente ainda vai voltar nesse problema para achar o máximo dessa função volume. Tá ok? Com certeza. Então, é isso. Ficou claro, pessoal? Ficou super claro, professora. Obrigada. Que bom. Tá ótimo. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Uhum. Que ótimo. Gostou do final? Ok. Que bom. Então tá, pessoal. Um abraço. Segunda-feira eu tô aí de novo, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.